Amém? Opa. Amém? Irmãos, queria convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 8. Todos acharam? Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 8, diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu gostaria de repetir o versículo 8 com os irmãos. Diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Já parou para pensar nesse texto, irmãos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor, ó Pai, eu peço a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai, sobre a minha vida, Deus. Que nesse momento, ó Pai, eu diminua e o Senhor cresça, Deus, porque a palavra é do Senhor, ó Pai, e não minha. Pai, me esconde atrás da Tua cruz, ó Deus, para que somente o Senhor apareça nessa noite, ó Pai, porque somente o Senhor, ó Deus, é digno, ó Pai, de todo louvor, de toda glória, de todo poder, de toda majestade, ó Deus. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, quebre todo obstáculo, ó Deus. Ultrapasse todas as barreiras e penetre, ó Pai, no mais profundo coração que entrou aqui nessa noite, porque somente o Senhor, ó Deus, que sonda os nossos corações, somente o Senhor, ó Pai, sabe a necessidade que temos de ouvir a Tua voz, ó Pai. Então fale nessa noite, ó Pai, aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aproveitando o Dia dos Namorados que passou nessa semana, e eu gostaria de falar sobre uma prova de amor. Nós frisamos o versículo 8, onde fala que Deus prova o seu amor. Jesus, irmãos, foi uma prova de amor de Deus. Talvez, acho que as mulheres, sonham mais com isso, Quem nunca sonhou em receber uma prova de amor? É comum entre casais de namorados jovens, um dizer para o outro: ah, você me ama de verdade? Ah, eu te amo, então prova. Não existe isso? Na minha época existia, não sei se existe isso hoje ainda. Mas quem nunca sonhou, irmãos? Quem nunca sonhou em receber uma prova de amor? Na verdade, o mundo hoje espera isso. Na verdade, nós que somos pais, esperamos muitas vezes uma prova de amor dos nossos filhos. Talvez os filhos esperam uma prova de amor dos seus pais. E quando eu olho para o mundo,
e quando eu assisto os jornais todos, eu vejo a necessidade que há no mundo de uma prova de amor. O mundo clama por amor, irmãos. E nós cristãos recebemos a maior prova de amor que uma pessoa poderia dar por nós. O maior versículo, o versículo mais conhecido que tem na Bíblia, que você sabe de cor e salteado, que as crianças falam, que é o João 3,16, que fala o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Saiba, irmãos, que não há prova maior de amor que alguém possa fazer para você nesse mundo. O seu marido não pode dar essa prova de amor por você. O seu filho não pode dar essa prova de amor por você. Você jamais receberá uma prova tão grande de amor, da mesma forma como Deus fez, de enviar o seu único filho. Jesus, irmãos, é a própria essência do amor. A Bíblia declara isso, que Deus é o quê? Deus é amor. Talvez você sonhe, Você talvez passou esse dia dos namorados. Talvez tenha ficado triste porque o seu marido, ou a sua namorada, ou o seu noivo não te deu um presente, ou não reconheceu, talvez, aquilo que você... Puxa, ele poderia ter feito algo por mim e não fez. Mas muitas vezes, irmãos, nós não reconhecemos aquilo, o amor que Deus fez por nós. Eu dei uma prova de amor essa semana para a Priscila. Lavei toda a louça do almoço. Estou brincando, irmãos. Não fiz isso. Mas, irmãos, nós, a esposa, a esposa espera muitas vezes dos maridos. E os maridos também esperam das suas esposas uma prova de amor, Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver, irmãos, como Deus é amoroso com a gente. Como Deus nos ama. Como Deus te amou. E olha que o João 3,16 fala que Deus amou de uma tal maneira. Talvez João, escrevendo, expressando, disse, olha, não tem como medir o amor de Deus, então eu vou colocar de uma tal maneira. Deus nos amou verdadeiramente, não com um amor, irmãos, superficial, que muitas vezes nós amamos, ou talvez nós não tenhamos noção do que seja o verdadeiro amor. Porque se a gente, irmãos, se a gente for falar a verdade, o nosso amor é condicional, não é? Eu amo a Priscila, mas por amar a Priscila eu espero coisas dela. Talvez você, e por amar você espera as coisas dele. Mas o texto que nós lemos, irmãos, fala que Deus, Ele nos amou, sem esperar que nós retribuíssemos a Ele esse amor. Deus amou você, independente se um dia você vai poder retribuir esse amor por Ele. Deus amou você, independente se um dia você irá amar a Deus verdadeiramente. Porque o amor de Deus é diferente, irmãos, do nosso amor. O amor de Deus é incondicional. Ele nos ama de uma maneira, de uma forma, que a mente humana não consegue compreender. Não consegue, irmãos.
Porque quando eu levanto pela manhã, eu me olho no espelho, ou quando eu saio para trabalhar, eu sei a pessoa ruim que eu sou. Quando eu olho para mim, quando eu olho para dentro de mim, eu consigo enxergar o tão miserável pecador eu sou, irmãos. E quando eu olho para mim, olho para Deus e consigo compreender, olha, que Deus me ama, mesmo sendo um miserável pecador. Deus me ama, mesmo sabendo que eu vou cometer os mesmos erros todos os dias. Vou cometer os mesmos pecados. E contudo, Deus olha para mim, olha para você e ainda consegue te amar da mesma forma como te amou pela primeira vez. A carta do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Romanos, e olha, irmãos, entenda que você não encontra na sua Bíblia um evangelho de Paulo. Mas se tivesse que dar o nome do evangelho de Paulo, seria a carta aos Romanos. Porque essa carta é maravilhosa, irmãos. E se você estuda ou lê a palavra de Deus, eu desafio você, leia a carta de Romanos. Você vai entender como Paulo vem construindo o seu pensamento até chegar no capítulo 5 que nós lemos. Você quer ter uma ideia? No capítulo 1, Paulo fala da perdição dos gentios. Paulo fala que os gentios rejeitaram a Deus. E por isso Deus os entregou às suas próprias paixões. No capítulo 2 de Romanos, Paulo fala da perdição dos judeus. Falando que os judeus rejeitaram Jesus. E Deus também os condenou juntamente com a lei. No capítulo 3, irmãos, Deus coloca os judeus e os gentios juntos, citando o pai Abraão, o pai da fé, que é Abraão, que creu, antes mesmo de vir a lei, ele tinha crido em Deus. Deus coloca, entenda, irmãos, capítulo 1, Deus fala com os gentios. Capítulo 2, Deus fala com os judeus. No capítulo 3, Deus coloca o gentil e o judeu na mesma condenação. E no capítulo 4, ele cita Abraão como tendo a fé verdadeira, como exemplo da fé. E quando chega no capítulo 5 de Romanos, ele vai falar sobre o grande amor de Deus, a grande prova de Deus por nós. Irmãos, há um escrito na carta de Romanos, citando, porque, na verdade, Martinho Lutero, que foi um reformador, ele era um sacerdote católico, e ao ler a carta aos Romanos, ele teve como se tivesse aberto os seus olhos. Ele entendeu, lendo a carta aos Romanos, Martinho Lutero entendeu que o amor que Deus tinha, a misericórdia que Deus tinha pelo ser humano, a misericórdia que Deus teve por nossas vidas, não estava em você pagar uma indulgência, pagar pagar uma promessa, não estava nisso. Martinho Lutero entendeu, lendo a carta aos Romanos, ele entendeu que a justificação do crente, que aquilo que nos torna limpo diante de Deus, não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas aquilo que Cristo fez por nós. Que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, Martinho Lutero vivia em uma época onde as pessoas comercializavam a fé, aonde as pessoas diziam: você quer ser salvo? Então você tem que pagar aqui, tinha um ditado que eles diziam antes, o som de uma moedinha caindo é uma alma saindo do purgatório para o paraíso. Porque eles vendiam a salvação. Muito parecido, irmãos, com o que a gente vê hoje.
Ou hoje não acontece isso? Se você olhar no YouTube, você vai ver pastores vendendo o terreno do céu. Pastores oferecendo um contrato entre você e Deus. E pasme, irmãos, ele molha o dedo num suco lá, uma tinta vermelha, e fala, olha, Deus está assinando, e faz uma cruz no contrato. E você paga aquele contrato e você leva aquele contrato para sua casa. Você se torna sócio de Deus. É terrível, irmãos. Aonde está o amor de Deus aí? Quando nós quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o quê? Que não é necessário, irmãos, a salvação não depende de você. A salvação não depende de mim, irmãos. Porque se a salvação dependesse de mim, dos meus bons atos, do meu senso de justiça, se dependesse da minha bondade para ser salvo, eu nunca conseguiria ser salvo. Mas a minha salvação, a sua salvação, louvado seja Deus por isso, não depende de você, dos seus bons atos, dependeu unicamente do maior ato de amor que já existiu nessa terra, onde o próprio Deus encarnou, se tornou como um de nós. E ao se tornar como um de nós, Ele se deu por nós na cruz do Calvário. Hoje você é salvo não pela sua bondade, mas por causa da bondade, do amor de Deus, que enviou o seu único Filho aqui na terra, para morrer aqui e nos dar a vida eterna. Irmãos, a maior prova de amor foi Deus ter dado o seu único Filho. E quando o texto que nós lemos nos traz alguns ensinos, irmãos. O primeiro dele, o apóstolo Paulo fala, que Deus demonstra o seu amor, ou prova o seu amor, através da morte de Jesus. Eu já vi pessoas questionando a Deus, geralmente quando perde um ente querido, ou quando perde algo, dizendo assim, Deus me ama mesmo? Deus me ama mesmo? Mas como? Como Deus me ama? Olha o que aconteceu. Muitas vezes, irmãos, nós caímos nessa cilada de querer questionar a Deus, de querer pôr em dúvida o amor de Deus por nossas vidas. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos pensando somente em nós. Quando nós fazemos isso, nós estamos somente olhando aquilo que Deus pode fazer por nós, não aquilo que Deus já fez por nós. O texto, no versículo 8 de Romanos, fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco, não enchendo o nosso estômago, não enchendo a nossa conta bancária, não nos dando saúde. Não é isso que o texto fala. Deus fala que Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Está entendendo, irmãos, como é diferente? Como nós não podemos olhar para Deus e questionar o amor de Deus pelas coisas que acontecem com a gente? Pelas coisas ruins que acontecem, por uma doença ou por qualquer coisa que seja. Não temos o direito de chegar diante de Deus e falar, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Não temos, irmãos. Deus não precisava provar o seu amor por nós. Deus não precisava dar nenhuma prova de amor. Deus não é obrigado a nos dar nada, irmãos. Não é obrigado a nos dar nada. Porque o melhor que Ele tinha, o melhor que Deus tinha, Ele nos deu. Cristo, o seu Filho, Jesus, era o melhor que Deus tinha. E Deus pegou o melhor que Ele tinha, para provar que Ele ama você,
de uma tal maneira que Ele pega o seu único filho, o seu amado filho, e coloca Ele nesse mundo para nos amar, ao ponto de dar a sua vida por nós, ao ponto de morrer por você. E ainda, irmãos, como o texto aqui no versículo 8 fala, que Ele fez isso, sendo nós ainda pecadores. Deus não olhou para você e falou assim: olha, quando você ficar bonzinho, Cristo vai morrer por você. Olha, quando você for um cara gente boa, Cristo vai morrer por você. Não, irmãos. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por você, sendo você ainda pecador. Os meus pecados não impediram o amor de Deus. Os seus pecados não impediram que Cristo viesse a esse mundo para amar você, para amar a mim, um miserável pecador. Eu ouvi tanto isso no seminário, irmãos, que eu acabei pegando que as pessoas, lá no seminário tinha um professor que falava assim: ah, vocês são seminaristas? Seminarista nem salvo é. Eles falavam, o professor falava. Ah, vocês são os miseráveis pecadores. Mas na verdade, irmãos, quando eu olho para mim, é verdade isso. Eu sou um miserável pecador. Posso contar um segredo para você? Você também é. Todos nós somos, irmãos. Deus olhou, Romanos 3 fala que Deus olhou dos céus a esse mundo e não viu um justo sequer. Ele falou assim: olha, eu não vejo um justo sequer, não há quem faça o bem, não há um só. Não há um só justo. Não há uma só pessoa que cometa a justiça. Não há uma só pessoa que faça o bem. Por isso Cristo teve que vir, irmãos, e morrer por nós. Porque não existia um homem na terra, sequer, para que Deus olhasse e falasse assim: olha, você é um cara gente boa, você é um homem de Deus, então vai ser através de você que eu vou demonstrar o meu amor pela humanidade. Não teve esse homem, irmãos. Por isso que Cristo teve que vir a esse mundo. Por isso que Deus demonstra o seu amor através da morte de Jesus por nós. Olha que interessante. O texto, um dos mais conhecidos, fala que foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Quantos versículos na Bíblia falam, irmãos, que a prova que Deus nos deu, a prova que Deus te deu, foi ter enviado o seu Filho ao mundo. E ele mais uma vez fala em 1 João 4,9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Foi assim que Deus provou que te ama. E é assim, irmãos. E se contente com isso. Se contente com isso. Se contente com... E quando eu falo se contente com isso, irmãos, porque isso, não existe uma prova maior de amor do que essa. Nós vamos entender quando a gente pular para o versículo 9. Mas o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, ele fala, eu gosto da versão NVI, irmãos, porque nos dá uma ideia, eles colocam de uma forma que nos dá a ideia de como é esse amor. Que ele fala, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus, no versículo 17 fala, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O amor, irmãos, o amor envolve uma doação. Você não ama, você não demonstra um amor para uma pessoa se você não perder algo, irmãos. Você não demonstra amor se você não doar algo, nem que seja o seu tempo, nem que seja lá o que for, mas o amor envolve o quê? Envolve doação. Eu não falo doação de dinheiro, irmãos, eu falo doação de vida, doação de tempo,
Porque isso envolveu o amor de Deus. Deus nos amou e fez o quê? E nos doou Jesus Cristo para nos amar. Na quarta-feira eu citei 2 versículos, irmãos. Eu gostaria de citar para os irmãos, porque eu fiquei em choque com esses 2 versículos. Você sabe aquele texto que você lê e relê, e você nunca parou para imaginar e pensar e meditar sobre aquele texto? Pois é, irmãos. Essa semana, quando eu me deparei com esse texto, meditei nesse texto e vi a profundidade que tem esse texto. Esse texto mexeu comigo, mexeu no meu coração, irmãos. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Abra a sua Bíblia em João capítulo 17. João 17, versículo 18. Aqui, irmãos, Jesus está fazendo uma oração. Jesus está prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus está prestes a morrer. Jesus está aqui, já passou a ceia. Jesus já tinha celebrado a ceia com os seus discípulos. Quando Jesus faz essa oração, está bem próximo de Jesus morrer. E Jesus, ele, na sua oração, ele fala, capítulo 17, versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha a oração de Jesus, irmãos. Jesus está orando a Deus pelos seus discípulos, por nós também, porque ele fala, não oro somente por esses, mas oro por aqueles que vão crer. E na sua oração ele fala, assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mas não acaba aqui, irmãos. Depois que Jesus morre, depois e Jesus ressuscita, lá no versículo 20, capítulo 20, versículo 21, olha o que Jesus fala. Aqui Jesus já tinha, lá Jesus ia morrer. Jesus estava fazendo uma das últimas orações. Aqui Jesus já morreu, passou 3 dias, Jesus já ressuscitou. No capítulo 20, versículo 21, os discípulos estão reunidos e diz que pôs Jesus outra vez e disse, paz seja convosco. E olha o que ele fala, irmãos. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Você já parou para pensar nesse texto, irmãos? Já parou para imaginar Jesus falando assim, olha, a missão que eu recebi do Pai, eu dou para vocês. Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Qual foi a missão que Jesus recebeu? Nos amar. E se entregar por esse amor. Morrer por esse amor. Jesus está falando assim, olha, é como se a Bíblia falasse para nós assim, olha, eu amei tanto vocês, para que vocês agora amem as pessoas, amem os seus irmãos, amem esse mundo, e não amar o mundo como Jesus pede para não amar, mas amar as pessoas que estão lá no mundo, indo para o inferno, descendo ao inferno, sem sequer ouvir falar de Jesus, sem sequer nunca ter tido uma demonstração de amor pelos pais ou mães ou por um cristão que seja. Deus nos amou tanto, irmãos. Nós deveríamos transbordar esse amor para as pessoas aí fora. E se eu fizer um exercício com você hoje, que você pense, qual foi a última vez que você demonstrou amor por uma pessoa? Sem ser o seu filho, o seu marido, o seu pai, ou alguém da sua família. Qual foi a última vez que você demonstrou amor a uma pessoa que você não conhece? Pense, irmão.
Pense no propósito que Deus, pelo qual Cristo veio a esse mundo, e pelo propósito pelo qual Ele nos chamou, para amar as pessoas, demonstrar amor pelas pessoas. Quando eu faço esse exercício, irmãos, eu fico envergonhado diante de Deus. Quando eu fico imaginando o quanto nós poderíamos, o quanto eu poderia fazer, eu chego diante de Deus com vergonha, irmãos. Porque eu recebi tanto amor de Deus e não retribuo esse amor, porque Deus muitas vezes não quer o amor, que nós retribuímos o amor a Ele, mas Ele quer que nós retribuímos o amor que nós ganhamos dEle, que nós retribuímos entre nós, entre as pessoas, entre aqueles que precisam. Segundo ponto que o apóstolo Paulo nos ensina aqui em Romanos, no versículo 9 agora, no capítulo 5, em versículo 9, é que Deus demonstra o seu amor nos salvando da ira. Volte lá em Romanos capítulo 5, versículo 9. Paulo diz: logo mais agora, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É assim que está na sua Bíblia também, irmãos? Salvos da ira. Você sabe o que me leva a pensar, irmãos? Há uma ideia errada que Jesus morreu por você para te salvar do diabo. É uma ideia errada, irmãos. Não foi por isso que Jesus morreu. Jesus não morreu para salvar você do diabo. Jesus morreu para salvar você de Deus, da ira de Deus. Porque a ira de Deus, irmãos, a ira de Deus ainda vai cair sobre essa terra. A ira de Deus ainda vai ser derramada nesse mundo. Se você olhar o livro de Apocalipse, você vai ver que a ira de Deus virá com grande furor, com grande raiva sobre essa terra, e vai aniquilar aqueles que não receberam Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. O mundo ainda, irmãos, receberá a ira de Deus. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que por causa de Jesus Cristo, Ele nos torna justos diante de Deus. E por nos tornar justos diante de Deus, Deus nos salva da ira. O que conforta o meu coração, irmãos, todos os dias, é saber que um dia Jesus vai apontar no céu. Que um dia, antes que esse mundo vire um caos, antes que esse mundo comece a acabar, Jesus vai apontar no céu e vai nos tirar dessa terra, vai nos salvar da ira de Deus que cairá sobre esse mundo. A prova que Deus nos ama, irmãos, é saber que Ele vai nos salvar desse momento, que Ele vai nos tirar nesse momento, por amor às nossas vidas. É como se viesse uma notícia na televisão que um meteoro está caindo sobre a Terra. E esse meteoro tem o dobro do tamanho da Terra. As notícias são as piores. Olha, vai ser extinto o ser humano. Vai acabar com essa terra. E todos ficam apreensivos olhando para a TV, olhando para cima. As pessoas começam a se unir, as famílias começam a se unir, começam a chorar, porque todos irão morrer sem exceção, todos irão perecer. E quando o meteoro está chegando na terra, sobe um paredão. Esse paredão aparece do nada, enorme, e esse meteoro dá contra esse paredão, salvando a terra, salvando as pessoas daquele desastre que iria acontecer. E é exatamente isso, irmãos, que Cristo fez por nós.
Porque a palavra fala que Jesus na cruz recebeu sobre ele a ira de Deus sobre a sua vida. É como se o meteoro tivesse vindo na minha direção e Cristo na cruz com seus braços abertos entrasse na frente daquele meteoro, e a ira de Deus que viria sobre a minha vida, a ira de Deus que viria sobre a sua vida, caiu sobre Jesus, como ele entrou na nossa frente e recebeu sobre ele aquilo que viria sobre nossas vidas. E talvez você fique se perguntando que você quer uma prova de amor de Deus, ou de uma outra pessoa, do namorado, do marido, seja lá quem for. Às vezes nós nos preocupamos, porque a minha esposa não me fez algo que eu queria, e não nos atentamos para o grande amor de Deus, pelas nossas vidas, pela sua vida. Há uma história, irmãos, há uma história, que numa cidade havia, uma cidade muito pobre, e havia um médico naquela cidade. Só que aquele médico era um médico bondoso, era um médico muito bom, e ele atendia as pessoas, ele tinha o seu consultório, e ele atendia as pessoas da cidade, ele era o único médico da cidade. E quando ele atendia a pessoa, e ele ficava olhando para a pessoa e via que ela tinha uma roupa simples, que ela demonstrava uma simplicidade, ele então pegava a ficha daquela pessoa, pegava uma caneta vermelha e escrevia no cantinho da ficha: muito pobre para pagar, dívida perdoada. E ele fazia isso constantemente. Assim que, se ele percebesse que a pessoa era uma pessoa simples que estava lá, ele pegava a canetinha e escrevia: muito pobre para pagar, dívida perdoada. Quando esse médico morreu, irmãos, depois de muitos anos, e a sua esposa estava revirando as suas coisas, e ela achou uma caixa, e nessa caixa tinha todas essas fichas, que o médico atendia as pessoas, e se ele via que a pessoa era simples, ele colocava lá no cantinho da folha. E a mulher, quando começou a ver aquelas fichas, ficou indignada, porque tinha centenas de fichas lá. E ela começou a olhar, e todas as fichas, ela olhava e reparava no cantinho lá escrito: muito pobre para pagar, dívida perdoada. E ela se indignou, foi diante do juiz e falou assim: olha, o meu marido não recebeu, mas eu quero receber. Eu quero receber. Onde já se viu, são centenas e centenas de fichas. Meu marido atendeu essas pessoas de graça, mas eu quero receber. E foi um alvoroço, irmãos, na cidade. Por quê? Porque o juiz convocou a cidade inteira quase, porque quase todo mundo da cidade tinha sido atendido pelo menos uma vez pelo médico, sem ser cobrado a consulta. A cidade parou. E quando a mulher começava a falar: olha, seu juiz, essas pessoas que estão aqui foram atendidas pelo meu marido, e eu quero esse dinheiro. Eu quero. Ele não quis, mas eu quero. O juiz então pegou as fichas, começou a analisar. E de repente ele chama a mulher e fala assim: essa letra aqui no canto da ficha, que está escrito aqui em todas elas: muito pobre para pagar, dívida perdoada, essa letra é do seu marido? Ela: é sim, seu juiz. É sim, a letra é do meu marido. Essas pessoas foram atendidas de graça por ele. Aí ele olha para a mulher e fala assim: minha senhora, pegue suas coisas, pegue essas fichas e volte para sua casa, porque o único que podia cobrar a dívida é o seu marido. E em vez disso, o seu marido colocou aqui no canto da folha: muito pobre para pagar, dívida perdoada. O seu marido perdoou a dívida dessas pessoas. Sabe o que me leva a pensar, irmãos? Quando você vai para o livro de Jó,
você vê que Jó chega diante de Deus, o diabo chega diante de Deus, e ele faz uma acusação contra Jó. E você acha que o diabo não faz isso com a gente, irmãos? E olha que Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem temente a Deus, era um homem íntegro. O próprio Deus fala isso, que Jó era íntegro diante dele. Se o diabo teve a ousadia de chegar diante de Deus e ainda acusar a Jó, imagine o que ele faz com o meu nome, irmãos. Imagine como o diabo me acusa diante de Deus, falando muitas vezes a verdade, porque ele chega diante de Deus. Você acha que ele vai mentir a meu respeito para Deus, irmãos? Ele vai falar a verdade sobre mim. Ele vai chegar diante de Deus e vai falar a verdade sobre você. E é terrível saber disso, irmãos, que Deus sabe os meus pecados. É terrível saber disso. O diabo entra no papel dessa mulher dizendo assim: olha, esse homem errou, ele é devedor, ele deve, então ele deve pagar por isso. É isso que o diabo faz. Mas irmãos, quando eu olho para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, quando fala que todas as cédulas de acusação que era contrário à minha vida, Jesus pegou aquela acusação, pegou a minha ficha suja diante de Deus. A minha ficha estava quilômetros e quilômetros de erros, de pecados, de coisas ruins. Deus pegou aquela ficha, minha ficha, levou até Jesus e fala que todas as cédulas de acusação que era contrário da minha vida foi cravada na cruz. Enquanto Jesus sangrava na cruz, ele demonstrava o amor que ele tinha por nossas vidas, porque Jesus estava recebendo sobre ele a culpa que era nossa. Será que você pode imaginar isso, irmãos? Você pode imaginar esse amor de Deus? Será que temos realmente motivo para reclamar? Será que temos motivo para acordar pela manhã e não agradecer a Deus? Será que temos motivo para perguntar a Deus se Ele me ama de verdade? Não temos. Não temos, irmãos. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o quanto Deus nos ama. O quanto Deus nos ama. O quanto Ele já demonstrou esse amor por nós. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz assim: olha o nosso estado diante de Deus, irmãos. Vocês estavam, é a nosso respeito o que está falando aqui, irmãos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estávamos mortos. Você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador na sua vida. Você está nessa condição, irmão. Morto para Deus. Porque é assim que as pessoas estão quando não têm Jesus como seu Salvador. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Éramos merecedores, irmãos. Éramos merecedores. E ainda somos. Só não vamos passar por isso, porque Cristo nos amou. Porque recebemos Jesus como nosso Salvador. Porque agora, quando Deus olha para a minha vida, Ele não vê a minha vida, Ele vê o sangue de Jesus sobre a minha vida. Ele vê o próprio Senhor Jesus na minha vida, na sua vida. Para encerrarmos,
a última manifestação de amor. Deus demonstra o seu amor nos reconciliando novamente com Deus. É o que o versículo 10 nos fala. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus, irmãos. Lembra, o texto de Efésios fala que nós estávamos longe de Deus, andávamos longe de Deus, mas agora pela cruz de Jesus, pela morte de Jesus na cruz, por Ele ter recebido a ira sobre Ele, por Ele ter vindo primeiro a esse mundo, e receber nele a ira de Deus, agora Ele nos reconcilia com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala que na cruz, Jesus estava reconciliando o homem novamente com Deus. Hoje, irmãos, se você recebeu Jesus como seu Salvador, hoje você está reconciliado com Deus. Mas aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus, por isso que nós devemos levar esse amor de Jesus para essas pessoas, porque elas ainda estão na condição de perdidos, de longe de Deus. E se não mudar isso, eles receberão sobre eles a ira de Deus. É interessante quando você vai para o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse ele não menciona a ira de Deus, porque a ira de Deus caiu sobre Jesus. Mas lá no livro de Apocalipse ele menciona a ira de quem? A ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. Jesus recebeu sobre ele a ira de Deus, mas um dia, irmãos, a ira do Cordeiro virá sobre esse mundo, e virá sobre as pessoas que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que está aqui nessa noite, irmãos, queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Você que está aqui nessa noite, e por algum motivo você tem na sua mente, você tem dúvidas a respeito da sua salvação. Você pode dizer, olha, eu estou aqui nessa noite, mas olha, eu estou assustado com essa palavra. Será que Jesus vai voltar e eu vou ficar nesse mundo? Olha, será que esse Jesus vai voltar mesmo? Talvez você está aqui nessa noite e no seu coração você sente que está longe de Deus, que está longe. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Cristo ama você. Deus ama a sua vida. E Ele provou isso para você, mandando o seu Filho Jesus aqui nesse mundo, para mostrar esse amor para você. Jesus fala que quando Ele fosse levantado dessa terra, Ele ia atrair muitos a Ele. Hoje você tem a oportunidade, meu irmão, de olhar para a cruz, de olhar para o sacrifício de Jesus, olhar pelo amor que Deus demonstrou por você, da maior prova de amor que Ele fez por você, ter vindo a esse mundo e se entregado por você, sem querer nada sua em troca, a não ser a sua vida e o seu coração. Se você nessa noite, irmãos, se você nessa noite, você não tem essa certeza no seu coração, queria que você orasse, queria que você falasse com Deus. Ele está aqui, irmãos, está ouvindo, está te ouvindo. Fale com Deus. Se você se sentir
Se você se sentir à vontade, quiser vir aqui na frente, demonstrando a Deus que você quer viver ao lado dele, que você aceita o seu sacrifício, que você o recebe como o seu Salvador. Se você sentir no seu coração, faça essa oração. Peça para Deus caminhar com você. Peça para Deus falar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós, ó Pai, reconhecemos o seu amor por nós, ó Pai. Reconhecemos, ó Deus, o teu sacrifício na cruz do Calvário, ó Pai. Se há alguém aqui em nosso meio, ó Deus, que não tem essa certeza, ó Pai, que ainda, ó Pai, não tem